Salve galera do xadrez, hoje eu trago aqui pra vocês, né, uma informação muito útil de como você conseguir identificar um jogador, né, se ele tá usando engine ou não, antes de você começar uma partida, antes de você enfrentar o jogador, tem como você dar umas certas verificações ali pra ver se ele possivelmente tá usando o computador contra você ou se ele vai usar o computador contra você. Lógico que não é 100% de certeza que você vai saber se ele tá usando ou não, porém, muito eficaz, né? Na maioria das vezes você acaba não enfrentando jogadores que utilizam esse tipo de trapaça, né? Que acaba sendo meio chato, né? Você tá lá jogando, aí do nada o cara começa a fazer lances muito fora da realidade, assim. Você fala, nossa, por que que o cara jogou o bispo lá atrás, lá no fundo, isolou o bispo do nada, que negócio estranho, e aí você começa a ter uma ideia que aquilo ali é lances de computador. E tem como você identificar, né? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido para mostrar para vocês, né, como vocês podem identificar alguns jogadores que possivelmente, né, possam estar utilizando o computador contra você, né, trapaceando. Então vamos entrar aqui, né, na parte do jogar, né, e aqui eu vou dar umas explicações meio básicas aqui para vocês, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, o chess.com, ele tem esse lance de você iniciar uma partida e quando você fica um determinado tempo sem fazer lance, né, antes de você fazer o primeiro lance, tá lá, o seu adversário tá lá, aí o seu tempo já tá rodando. Vamos supor que você esteja com as peças negras, né, e o jogador de brancas jogou, certo? Então seu tempo ele vai estar rodando, certo? Se você não fizer nenhum lance, acho que, se eu não me engano, é 15 segundos ou é 30 segundos, alguma coisa assim, ele dá como desistência e aí o jogo é cancelado e ninguém perde ponto, certo? Porém, se você fizer isso várias vezes, você começa a perder ponto, entendeu? O chess.com ele tem uma tolerância. Eu não sei quantos jogos são de tolerância. Eu acho que é 5 ou 6 de tolerância, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu inicio uma partida aqui. Vamos iniciar aqui uma partida contra qualquer jogador. Caiu aqui um jogador pra mim, certo? E agora o meu tempo aqui tá passando, vocês estão vendo? Depois de um determinado tempo, esse jogo ele vai ser cancelado se eu não fizer nenhum lance, entendeu? Ele vai ser cancelado porque eu não fiz nenhuma jogada. E o chess.com ele dá vamos dizer assim, certa quantidade de partidas que você pode fazer isso. Depois de um tempo, ó lá, apareceu aqui, ó, 40 segundos apareceu ali, tá vendo? Você abandonar automaticamente em 40 segundos. Ou você pode só vir aqui, abortar, né? E aborta a partida também. E aqui ainda vem a mensagem para você, ó, por favor, jogue todas as partidas antes de começar, abortar com muita frequência, vai dar até restrição na sua conta, né? Porém, a restrição geralmente que dá é restrição de chat ou algo assim, não é uma restrição muito pesada, certo? E muitas das vezes, quando você começar a abortar muita partida, você vai começar a perder ponto. Porém, por que que o chess.com ele fez isso? Por que que ele colocou assim, esse tipo de coisa? Colocou por algumas razões, né? Às vezes você iniciou uma partida, você não pode jogar, você tem que, sei lá, tem que fazer alguma outra coisa ou algo assim, entendeu? E ao invés do outro jogador ter que esperar todo o tempo acabar, né? Você vai acabar ganhando, vamos dizer, cancelando a partida logo de uma vez, entendeu? Então, tem essas regras, né, que o chess.com colocou, que é muito bom. Porém, isso dá pra você utilizar pra você também descobrir se o jogador tá usando Engine ou não, né? Engine ou não, né? Usando o computador contra você ou não. E basicamente aqui eu vou explicar como você consegue identificar isso. Não é tão difícil, não é tão difícil, entendeu? Basicamente, quando você iniciar a partida, como vocês viram lá, tem 40, mais ou menos 40 segundos, né, para você identificar se o jogador tá usando o computador ou não. Você vai entrar aqui, ó, no perfil do jogador. Você vai clicar aqui no nome do jogador, vai entrar aqui no perfil do jogador, como vocês podem ver, e aí você vai entrar nessa região aqui, ó. Vocês vão vir principalmente aqui, ó, nessa região aqui de quantidade de vitórias na partidas rápidas dele, tá vendo? Aqui, esse jogador aqui, basicamente, ele tem 1.400 vitórias, né? Vocês estão vendo, e 1.500 derrotas e 220 empates, certo? Bom, o que que isso significa? Isso faz diferença? Faz sim uma grande diferença, porque ele é um jogador cotidiano do chess.com. O que isso significa? Que ele sempre joga no chess.com. Ele é um jogador que ele sempre tá lá jogando no chess.com de forma consistente, ele tem muitas partidas, ele tem muitas vitórias, muitas derrotas, e se nesse intervalo, que aqui ele tem mais de 3.000 partidas, certo? Se nesse intervalo de mais de 3.000 partidas esse jogador ele não foi banido, nem nada do tipo, a conta dele tá ativa, significa que as chances desse cara utilizar Engine, né, contra você é muito baixa. É muito difícil dele utilizar uma trapaça de computador contra você. É muito baixa, ele não vai utilizar, ele vai jogar de forma correta, consistente contra você.
certo? Logicamente, aqui que a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Olha só, isso aqui é muito importante. Mesmo que o jogador tenha essa quantidade de partidas, pode ser sim que esse jogador, em algum momento da partida, ele liga o computador para utilizar essa trapaça contra você. Pode ser que isso aconteça sim, né? Porém, isso são casos muito raros. Eu sinto que são casos muito raros. Eu sinto que é quando o jogador ele meio que perde a linha, né? Aí ele liga o engine lá, liga o computador, ficou com raiva e quer ganhar de você a qualquer custo. Mas é casos excepcionais, casos muito raros, entendeu? Porém, né, mostrar aqui pra vocês, acho que das minhas próprias partidas eu vou mostrar aqui pra vocês um perfil de uma pessoa que usa engine, né, que já caiu contra mim uma vez e a conta dele foi banida, né? Essa aqui, por exemplo. Vamos ver como é que foi isso aqui? Bom, esse jogador aqui ele foi banido, né, esse jogador aqui. E vamos ver aqui o perfil dele, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó, olha só o perfil dele isso aqui. Tá vendo isso aqui? 13 jogos, 14 jogos na verdade, né? Ele tem 13 vitórias e uma derrota só, entende? Então, quando você entrar no perfil do cara e você vê isso aqui, esse tipo de coisa aqui, ó. O cara tem 100 vitórias e 20 derrotas, 150 vitórias, 12 derrotas, 300 vitórias, 100 derrotas. O cara tem muito mais vitórias do que derrota, mas muito mais, assim. É, tipo assim, o cara tem 150 vitórias e só 20 derrotas, entende? Cara, ou o cara é um GM que tá fazendo smurfing, né? Tá com uma conta lá que ele tá subindo do zero, um GM muito forte, né? Um jogador muito forte. Ou o cara tá usando o computador, tá trapaceando. Então tem como você identificar antes de você iniciar uma partida, né? Antes de você começar uma partida, né? Mostrar aqui pra vocês, vamos ver uma outra conta aqui de um outro jogador que usou computador contra mim aqui. Vamos procurar aqui. Ó, esse aqui. Vamos ver como é que era a conta dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver como é que é a conta desse jogador aqui. Pra vocês terem mais ou menos uma base. Como é que era a conta dele. Aqui, ó. Isso aqui. 32 vitórias e 41 derrotas. Cara, ó. Uma coisa eu vou falar pra vocês. Isso aqui é muito importante também. Muito jogador que utiliza o computador, né? Que utiliza o engine. Ele tenta enganar o chess.com. Ele tenta dar um jeito de enganar o chess.com. E como é que ele faz isso? Ele tenta perder mais do que vencer. Porém, ele tenta sempre se manter num rating alto, entendeu? Por exemplo, rating de 2000 aqui. Ele tenta sempre se manter nesse rating, entende? Então ele tenta trapacear achando que o chess.com não vai descobrir ele, né? Então ele simplesmente começa a perder muitas partidas de propósito. Ele joga alguns lances, faz 20 lances lá, perde de propósito. E aí depois ele ganha usando engine, né, contra o outro oponente e acha que dessa forma o chess.com não vai descobrir ele, entendeu? O que os jogadores que utilizam o computador não percebem é o seguinte: o chess.com hoje ele é o maior site de xadrez do mundo. Tem gente famosa jogando no chess.com. Tem gente assim, estrelas de Hollywood, pessoas muito famosas que jogam xadrez e utilizam o chess.com, entendeu? O chess.com hoje, ele tem uma ferramenta para descobrir pessoas que estão usando o computador, uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta de estudo muito poderoso para tentar descobrir vocês que tentam utilizar o computador de forma de trapaça. Entende? Eles têm sim uma ferramenta muito forte que eles vão conseguir encontrar os jogadores que estão usando engine. Cara, o jogador que tá usando engine não vai deixar de sumir, sempre vai ter um ou outro que vai aparecer e você vai acabar enfrentando um ou outro, não tem como, você vai acabar perdendo pontos, entendeu? Faz parte, porém, na maioria das vezes, esses jogadores eles são encontrados, o chess.com ele ressarce o ponto pra você, ele ressarce os pontos, por exemplo, você vem aqui nas mensagens aqui, né? Aí aparece aqui pra você, ó, detectamos um jogador aqui. Aí vocês estão vendo? O ponto ele é ressarcido pra você, tá vendo? Pode levar uma semana, duas, mas o jogador ele vai ser identificado, entendeu? É o exemplo desse jogador aqui, ó. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Exemplo desse jogador aqui, certo? Eu perdi pra ele, beleza? Porém, depois de um tempo ele foi identificado pelo chess.com e voltou pra mim os pontos, entendeu? Voltou os pontos da minha derrota. Na verdade, volta pra todos os jogadores que ele venceu trapaceando, entendeu? Então o chess.com ele tem esse sistema aí de achar esses jogadores. Muitos desses jogadores aí que são maliciosos, eles tentam jogar às vezes o quinto, sexto melhor lance do engine, né, do computador. Porém, não importa, o chess.com ele consegue identificar o jogador, né? Porque pensa só, um jogador de 2000 de rating fazendo o sexto lance toda hora do engine, cara, é óbvio que tá errado. O sexto lance do engine é tipo 3.000 pontos. É um nível de jogo
de 3.000 pontos, entendeu? Um jogador de 2.000 não consegue fazer isso. Então, até nisso, os caras que tentam trapacear são burros. Não conseguem perceber. Até nisso, os caras são burros. Não conseguem ter uma percepção, sabe? E aquilo que eu falei pra vocês. Mesmo, vamos voltar aqui pra mostrar aqui pra vocês. Mesmo que você inicie uma partida aqui, por exemplo, iniciei aqui, vamos iniciar uma outra partida aqui pra vocês verem, né? Iniciei, beleza. Antes de fazer o meu lance, eu vou olhar aqui o perfil do jogador, certo? Ó, bastante partidas, estão vendo? Bastante vitórias, bastante derrotas. Esse jogador dá pra jogar. Você vê que ele não tá maquinado, você vê que ele não tá com computador, entendeu? E é muito simples. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos olhar a minha própria página aqui, certo? Vamos na minha própria página. Aqui, eu, por exemplo, olha só isso aqui. Eu tenho uma taxa de vitória muito alta. Eu tenho 200 vitórias, 16 empates e 92 derrotas nessa conta aqui, certo? Bom, no meu caso, eu sou um Smurfing. Smurfing é tipo um jogador que é forte e subiu muito rápido, então ele tem um ganho de vitórias muito forte, muito alta. No caso, né, Smurf é tipo assim, eu pego uma conta baixa, eu subo ela lá de baixo, até os ratings que são o meu rating, então eu vou ter uma taxa de vitória muito grande. Porém, eu não sou banido porque eu não estou utilizando nenhuma trapaça, né? Eu não estou utilizando computador nem nada do tipo, e com toda certeza absoluta, eu já fui reportado por muitos jogadores, né, que me enfrentaram, para saber se eu estava usando engine ou não. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem jogar com um jogador assim, que tem uma taxa de vitória muito alta e tudo mais, vocês, vou jogar. Beleza. Cara, beleza, vocês podem até jogar, porém, sempre reportem o cara como trapaça. Por quê? Mesmo que o cara não seja trapaceiro, não esteja usando computador nem nada, não vai dar em nada, entendeu? Mesmo que você reporte ele, não vai dar em nada, porque o cara não é trapaceiro, entendeu? É simples assim. Então, por exemplo, se você pegar um jogador, que foi aquilo que eu mostrei pra vocês, esse jogador aqui, por exemplo. Vamos supor, ele apareceu aqui pra vocês, taxa de vitória dele, né, é estranha, tá esquisito. Tá aqui, ó, 13 jogos. Esse aqui é um exemplo aqui, boa, aqui, ó, um bom exemplo. Esse jogador aqui, ele usou o engine contra mim também. Ó, a conta dele foi encerrada. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui foi muito bom ter pegado essa conta aqui pra mostrar. Isso aqui. Esse jogador aqui tem 1.500 partidas, vitórias, né, e 1.500 e 1.200 derrotas. Esse jogador é um jogador que jogava bastante nessa conta no chess.com. Só que aí subiu a cabeça dele. Não, eu quero subir de rate, eu quero subir de rate, eu quero e começou a trapacear. O que aconteceu? A conta dele de anos foi banida. A conta dele, que provavelmente ele deve ter essa conta há anos, foi banida. Entende? Então não vale a pena você perder uma conta que você tem há anos no chess.com porque você quer usar uma vez ou outra o computador trapacear. Não vale a pena. Então, isso aqui é um exemplo que mesmo um jogador que tem muitas vitórias e muitas derrotas, ele pode utilizar esse tipo de trapaça, né? Então, sempre fiquem atento com isso. Porém, na maioria, de novo, na maioria das vezes, os jogadores que têm muitos jogos, muitas derrotas, eles não vão usar a máquina, né? Eles não vão usar o engine, não vão usar o computador para trapacear. Então, pode jogar tranquilamente com esses caras que tem muitas partidas, muitos negócios. Agora, quando você vê um jogador, vamos ver aqui, um jogador como eu mostrei aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui no perfil, como eu mostrei aqui pra vocês. Por exemplo, esse jogador aqui. Não, esse aqui é o mesmo, né? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Pegar esses jogadores que eu mostrei aqui pra vocês. Aqui, por exemplo. Esse cara aqui. Cara, você olha isso aqui, o cara é insano, o cara fazendo 97%, né? Tanto que aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Essa partida, eu só fui perceber ela aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu só fui perceber que o cara tava usando engine, porque eu vacilei, né? Eu deveria ter olhado aqui a conta do cara. Eu não olhei, eu só fui perceber nesse lance aqui, ó. Porque isso aqui geralmente os jogadores não fazem nesse momento da partida, né? Contra mim. Eu falei, oxe, que esquisito. Calma aí, deixa eu olhar o perfil. Eu fui olhar o perfil desse jogador. Aí aqui eu abandonei. Quando eu olhei o perfil dele aqui, eu abandonei. Tanto que vocês podem ver que logo na sequência, depois de mim, ele já foi banido. A conta dele já foi banida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui. Eu já abandonei a partida e falei, não, esse cara tá usando engine. Eu olhei o perfil dele, vi que ele tava usando engine. Fui lá, aqui, ó, apertei aqui e reportei o jogador. Tá vendo? Vim aqui, ó, denunciar. Trapaceando aqui já era. Você coloca aqui, denuncia, acabou. Entendeu? Então, isso são formas de você descobrir, né, se o jogador que você for enfrentar antes de dar o seu primeiro lance, ele é um engine ou não. Então, é uma forma de você descobrir, né, vamos dizer assim, ter uma taxa menor de jogadores usando engine contra você.
Aquilo que eu falei, pode ser que algum jogador que tenha muitas partidas comece a usar, pode ser sim, isso é verdade. Porém, eu garanto pra vocês que vai ser muito menos engine, muito menos jogadores trapaceando contra você, se você fizer isso aqui que eu tô explicando aqui pra você, entendeu? Bom, é isso aí. Tamo junto aí, espero que você tenha gostado dessa dica aí. É nóis, partiu para o próximo vídeo e agradecimentos a vocês, é nóis.